Tem dias em que a hora da comida começa de um jeito simples, mas termina com um peso estranho no coração. Você prepara o prato com carinho, senta o bebê na cadeirinha, pega a colher, e então ele vira o rosto. Você tenta de novo, mais uma colher, mais uma tentativa, mas o bebê empurra o prato, joga um pedaço no chão ou simplesmente fecha a boca. E naquele momento, quase sem perceber, um pensamento começa a aparecer na sua cabeça. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? A verdade é que muitas mães começam a sentir culpa na hora da comida, sem perceber quando isso começou. E existem alguns sinais muito silenciosos que mostram quando a alimentação do bebê deixou de ser um momento de descoberta e começou a virar um momento de cobrança. Se isso já aconteceu com você, eu quero começar te dizendo uma coisa muito importante. Você não está sozinha. A alimentação do bebê é uma das fases que mais traz dúvidas para as mães. E muitas vezes essa pressão aparece de todos os lados ao mesmo tempo. Tem a opinião da família. Sempre tem alguém dizendo que o bebê deveria comer mais, ou que naquela idade já deveria aceitar certos alimentos. Tem também as comparações que aparecem sem a gente procurar. Às vezes é uma conversa com outra mãe. Às vezes é um vídeo na internet mostrando um bebê comendo tudo sem dificuldade. E mesmo quando ninguém fala nada diretamente, muitas mães acabam criando uma cobrança interna muito forte. Porque no fundo existe um pensamento silencioso que acompanha muitas refeições. Se ele não come, talvez eu esteja fazendo algo errado. Só que a verdade é que alimentar um bebê envolve muito mais do que simplesmente oferecer comida. Existem fases em que o bebê aceita tudo com curiosidade. E existem fases em que ele parece perder completamente o interesse. Tem dias em que ele come bem. E tem dias em que 2 colheradas parecem ser o máximo que ele aceita. E quando isso acontece várias vezes seguidas, é muito fácil a mãe começar a sentir que a responsabilidade é totalmente dela. Como se cada refeição fosse uma espécie de prova. Uma prova de que ela está conduzindo bem a introdução alimentar. Uma prova de que ela está fazendo o melhor pelo filho. Mas a maternidade não funciona assim. E a alimentação do bebê também não. Recusas fazem parte do processo. Mudanças de apetite fazem parte do desenvolvimento. E até a curiosidade do bebê em brincar com a comida é uma forma de aprendizado. O problema é que, quando a mãe começa a carregar a refeição com muita expectativa, o momento da alimentação pode deixar de ser leve. Sem perceber, aquele momento do dia começa a vir acompanhado de ansiedade, preocupação e até frustração. E é exatamente assim que aos poucos a culpa começa a aparecer na mesa. Não de uma forma óbvia, mas de um jeito silencioso, que muitas mães só percebem depois de algum tempo. Imagine uma cena que acontece em muitas casas todos os dias. Uma mãe está na cozinha preparando a refeição do bebê. Ela corta os alimentos com cuidado, organiza tudo no pratinho e pensa que talvez hoje seja um dia melhor. Ela coloca o bebê na cadeirinha, aproxima o prato e começa a lhe oferecer a comida. No começo o bebê olha curioso, pega um pedaço com a mão, amassa, observa, leva perto da boca. A mãe sente uma pequena esperança naquele momento. Talvez hoje ele coma melhor. Mas poucos minutos depois a cena começa a mudar. O bebê perde o interesse. Empurra a colher. Joga um pedaço de comida no chão. A mãe tenta mais uma vez. Só mais uma colher. Ela aproxima a comida novamente, fala com carinho, tenta transformar aquilo em brincadeira. Mas o bebê vira o rosto. Então vem outra tentativa. Mais uma colher. Mais um incentivo. Até que em algum momento a cozinha fica um pouco mais silenciosa. A mãe olha para o prato quase cheio. Olha para o bebê. E dentro dela aparece uma sensação difícil de explicar. Não é raiva. Não é exatamente tristeza. É uma mistura de cansaço com dúvida. Como se uma pergunta começasse a se repetir dentro da cabeça dela. Por que isso parece tão difícil? E muitas vezes, sem perceber, a mãe começa a acreditar que talvez o problema esteja na forma como ela está conduzindo tudo. Mas a verdade é que existe algo importante acontecendo ali, que quase ninguém explica direito. Quando a alimentação do bebê começa a trazer muitas dúvidas, é muito comum a mãe sentir que precisa se esforçar cada vez mais para que a refeição funcione. Ela prepara melhor os pratos, tenta oferecer alimentos diferentes, procura novas formas de incentivar o bebê a comer. E tudo isso vem de um lugar muito bonito, o desejo sincero de cuidar bem do filho. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Quando a mãe começa a colocar muita expectativa em cada refeição, o momento da comida pode mudar de significado dentro da rotina. Aquilo que deveria ser um momento de descoberta para o bebê, começa a parecer um momento de resultado. Como se a refeição precisasse dar certo. Como se o prato precisasse ficar vazio. Como se cada colher fosse uma confirmação de que tudo está indo bem. E quando isso não acontece, o sentimento de frustração aparece.
Só que os bebês não enxergam a alimentação dessa forma. Para eles, aprender a comer é um processo. Eles exploram os alimentos com as mãos. Observam as cores. Sentem as texturas. Alguns dias comem mais. Outros dias parecem não querer quase nada. E tudo isso faz parte do desenvolvimento. O problema começa quando, sem perceber, o adulto passa a conduzir a refeição com ansiedade. Quando cada colher vira uma tentativa de convencer o bebê. Quando a mãe observa cada movimento esperando um sinal de que ele vai aceitar mais uma colher. Nesse momento, a alimentação deixa de ser apenas um aprendizado. Ela começa a carregar um peso emocional. Não porque a mãe quer pressionar, mas porque ela sente que precisa acertar. E quando esse sentimento aparece muitas vezes ao longo das semanas, a refeição pode começar a trazer uma sensação silenciosa de cobrança. Cobrança com o bebê. E principalmente cobrança com ela mesma. É exatamente nesse ponto que a culpa começa a surgir. Não de uma forma clara. Não como um pensamento direto, mas como pequenas sensações que aparecem durante a refeição. Pequenos sinais que mostram que aquele momento deixou de ser leve. O primeiro sinal costuma aparecer antes mesmo da refeição começar. É quando a mãe começa a sentir uma pequena ansiedade, antes de colocar o bebê na cadeirinha. Ela ainda está preparando o prato, mas dentro da cabeça já surge um pensamento silencioso. Tomara que hoje ele coma. Essa expectativa parece pequena, mas ela muda a forma como a refeição começa. Porque, em vez de ser apenas mais um momento do dia, aquela refeição passa a carregar uma esperança. E quando a esperança não se confirma, a frustração aparece com mais força. O segundo sinal aparece quando a mãe começa a insistir mais do que gostaria. Ela oferece a colher. O bebê vira o rosto. Então ela tenta de novo. Só mais uma. E depois mais uma. Muitas vezes essa insistência vem cheia de carinho. Não é pressão dura. É uma tentativa de ajudar o bebê a comer um pouco mais. Mas lá no fundo existe uma sensação estranha, como se ela estivesse ultrapassando um limite que o próprio bebê está mostrando. O terceiro sinal é um dos mais silenciosos: as comparações. Elas aparecem de várias formas. Às vezes em uma conversa com outra mãe. Às vezes quando alguém comenta que determinado bebê come tudo. Ou até quando aparece um vídeo na internet mostrando uma criança da mesma idade devorando um prato inteiro. Mesmo que a mãe não queira comparar, aquele pensamento surge por alguns segundos. Porque parece tão fácil para os outros. E quando a comparação entra na mesa, a insegurança também aparece. O quarto sinal acontece no final da refeição. A mãe olha para o prato. Ainda tem comida ali. Ela lembra de tudo o que tentou fazer. Conversou, incentivou, ofereceu de várias formas. E mesmo assim o bebê comeu muito pouco. Então aparece um sentimento difícil de nomear. Não é apenas cansaço. É uma sensação de que a refeição não deu certo. Como se aquele momento tivesse falhado. O quinto sinal aparece dentro da cabeça da mãe. É quando começam a surgir dúvidas sobre ela mesma. Será que estou oferecendo os alimentos certos? Será que comecei a introdução alimentar da forma correta? Será que meu bebê não gosta da minha comida? Essas perguntas parecem pequenas, mas elas vão criando um peso emocional enorme. Porque, quando a mãe começa a duvidar de si mesma, cada refeição passa a parecer uma nova tentativa de acertar. O sexto sinal aparece quando a hora da comida começa a mudar o clima da casa. Antes, aquele momento poderia ser apenas mais uma parte da rotina. Mas agora existe tensão. A mãe se prepara mentalmente para a refeição. Fica atenta a cada reação do bebê. Observa cada colher. E mesmo que ninguém diga nada em voz alta, o ambiente começa a carregar uma expectativa silenciosa. O bebê percebe essa energia também. E muitas vezes reage fechando mais a boca, perdendo o interesse ou querendo sair da cadeirinha mais rápido. E então chegamos ao sétimo sinal. O mais silencioso de todos. A culpa. Ela aparece quando a refeição termina e a mãe sente que deveria ter feito algo melhor. Talvez oferecer outro alimento. Talvez insistir mais. Talvez tentar de outra forma. A culpa faz a mãe acreditar que o resultado da refeição depende apenas dela. Mas a verdade é que a alimentação do bebê envolve muitos fatores. Fases de desenvolvimento. Mudanças no apetite. Descobertas sensoriais. Dias em que o bebê está mais curioso. Dias em que ele está mais cansado. E nenhum desses fatores significa que a mãe está falhando. Só que quando esses sinais começam a aparecer juntos, a refeição pode deixar de ser um momento de aprendizado e passar a ser um momento de cobrança. E a boa notícia é que existe uma pequena mudança de perspectiva que pode transformar completamente esse momento. Quando a hora da comida começa a trazer esse peso emocional, muitas mães pensam que precisam encontrar uma técnica nova, uma estratégia diferente ou uma forma mais eficiente de fazer o bebê comer. Mas na maioria das vezes,
A mudança que mais transforma esse momento não está na comida. Ela está na forma como a refeição é enxergada. Existe uma pequena mudança de pensamento que pode aliviar muito essa pressão. Em vez de começar a refeição pensando, hoje ele precisa comer bem, tente começar com outra ideia na cabeça. Hoje ele pode conhecer a comida. Pode parecer uma diferença pequena, mas ela muda completamente o clima da refeição. Quando o objetivo deixa de ser fazer o bebê comer e passa a ser permitir que ele explore os alimentos, a tensão diminui. O bebê pode tocar na comida, amassar, cheirar, levar a boca no tempo dele. E cada uma dessas pequenas interações já faz parte do aprendizado. Nem toda refeição precisa terminar com o prato vazio para ser considerada um avanço. Às vezes o bebê apenas prova. Às vezes ele observa. E às vezes ele simplesmente não quer. Tudo isso faz parte do processo de aprender a comer. Quando a mãe consegue tirar um pouco da cobrança de cima daquele momento, algo interessante começa a acontecer naturalmente. A refeição deixa de parecer um momento de prova e volta a ser apenas um momento do dia entre mãe e bebê. O bebê sente essa mudança. Sem tanta expectativa no ambiente, ele se sente mais livre para explorar. Alguns dias ele vai apenas tocar na comida. Em outros, pode provar um pedacinho. E aos poucos, quase sem perceber, a curiosidade começa a aparecer de forma mais natural. Porque aprender a comer não acontece de uma vez. É um caminho feito de pequenas descobertas. Um dia ele aceita uma textura nova. Outro dia ele experimenta um alimento diferente. E cada uma dessas pequenas experiências constrói a relação dele com a comida. Quando a culpa sai da mesa, a mãe também consegue respirar um pouco mais tranquila. Ela observa o bebê com mais calma. Confia mais no processo. E entende que alimentar um bebê não é sobre acertar sempre. É sobre acompanhar o aprendizado dele com paciência. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que muitas dessas situações também fazem parte da sua rotina. E isso não significa que você está fazendo algo errado. A introdução alimentar pode ser uma fase cheia de dúvidas mesmo. Cada bebê reage de um jeito. Cada família encontra seu próprio ritmo. E muitas mães atravessam esse período tentando descobrir sozinhas qual é a melhor forma de conduzir as refeições com mais tranquilidade. Foi justamente pensando nisso que eu preparei um guia simples para ajudar mães nessa fase da alimentação do bebê. Nesse material eu explico, de forma bem prática, como tornar a introdução alimentar mais leve no dia a dia, como lidar com momentos em que o bebê parece recusar comida e como conduzir as refeições com mais segurança e menos pressão. Não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre entender melhor o processo e se sentir mais confiante enquanto o seu bebê aprende a comer. Se você quiser conhecer esse guia com mais calma, o link está aqui na descrição do vídeo. E lembre-se de uma coisa importante. Você não precisa atravessar essa fase carregando tudo sozinha.